Você já teve a sensação de que a vida guarda segredos que vão muito além do que podemos ver? Já se perguntou se a morte é realmente o fim, ou apenas o início de algo maior? Há histórias que desafiam a lógica, que não cabem nas explicações da ciência, mas que transformam para sempre a forma como enxergamos a existência. Essa é a história de Clara, uma jovem brasileira comum, que após um acidente terrível entrou em coma profundo, e despertou semanas depois com revelações que ninguém poderia imaginar. Revelações que envolvem memórias de outras vidas, línguas que jamais havia estudado, e até um encontro com Jesus Cristo. Mas antes de chegar a esse momento, precisamos voltar ao dia em que tudo começou. O acidente. Clara tinha 21 anos. Estudava imagem em São Paulo. Era conhecida pelo sorriso doce, pela dedicação, pela vontade de ajudar os outros. Naquela manhã chuvosa, parecia apenas mais um dia comum. Ela se despediu da mãe com um beijo rápido, jogou a mochila no ombro e saiu apressada para o estágio. Mas algo chamava a atenção. O guarda-chuva estava quebrado. Mal a protegia da chuva fina que insistia em cair. As ruas estavam molhadas. O trânsito, carregado. Enquanto caminhava, Clara ouvia música no fone de ouvido. E, sem imaginar o que estava por vir, mandou uma última mensagem para a amiga. Depois do estágio, quero passar na livraria. Preciso daquele livro de anatomia. Foi nesse instante que tudo mudou. Um carro em alta velocidade atravessou o sinal vermelho. O impacto foi devastador. Vidros estilhaçaram. Buzinas e gritos ecoaram. O corpo de Clara foi arremessado contra o painel. E a última imagem que ela teve antes de perder a consciência foram as luzes vermelhas borradas pelo sangue em seus olhos. O resgate foi imediato. Socorristas correram contra o tempo. No hospital, médicos lutaram para estabilizá-la. Hemorragia interna, traumatismo craniano, fraturas múltiplas. Ao final daquela madrugada, a notícia caiu como uma sentença. Ela entrou em coma. Não sabemos se vai acordar. Os dias se tornaram semanas. A mãe rezava todas as noites ao lado do leito. O pai, calado, encarava os aparelhos, como se pudesse controlá-los com a força do olhar. O quarto do hospital se transformou em um espaço de esperança e desespero. Cada bip das máquinas era um lembrete cruel. A vida de Clara estava suspensa por um fio invisível. O despertar misterioso. No 58º dia de internação, quando todos já começavam a perder a fé, algo aconteceu. Era uma manhã silenciosa. O sol atravessava a persiana em faixas douradas. O ar estava impregnado de álcool e remédio. De repente, os dedos de Clara se moveram. A mãe, que cochilava numa poltrona, abriu os olhos em choque. Correu até a porta e gritou: "Ela está acordando!" Os médicos entraram às pressas. Clara abriu as pálpebras devagar. Seus olhos, antes apagados, agora brilhavam, como se refletissem uma luz interior. Mas o que deixou todos em estado de choque foi a sua primeira frase. Ela não disse mãe. Não disse onde estou. Ela sussurrou, em latim: "Salve Regina, Mater Misericordiae." O enfermeiro ficou sem reação. Alguns pensaram que fosse delírio. Mas não era. Clara continuava, recitando uma oração medieval. Uma oração que nunca havia aprendido. Nos dias seguintes, a estranheza só aumentou. Ela começou a falar em alemão. Depois, em árabe, francês e até grego antigo. Eram frases completas, cheias de contexto, como se ela tivesse vivido cada idioma. "Isso é impossível", murmuravam os médicos. Mas Clara olhou para a mãe, com lágrimas nos olhos, e disse em português: "Eu me lembro, eu já vivi tudo isso antes." As memórias de vidas passadas. Clara começou a revelar lembranças que arrepiavam até os mais céticos. Ela descreveu a vida de uma monja medieval.
o frio das pedras nos pés, as velas acesas nos claustros escuros, o silêncio pesado enquanto copiava escrituras em latim. Depois, falou como uma jovem em Atenas. O brilho do mármore refletindo o sol, as praças lotadas de vozes debatendo filosofia, a água fresca das fontes, e nomes de mestres que ninguém esperava ouvir. Em seguida, recordou-se como filha de um mercador árabe. O cheiro das especiarias, o balanço das caravanas cortando o deserto, a sensação do vento quente batendo no rosto ao anoitecer. Por fim, chorou ao lembrar-se como camponesa francesa. A vila pequena cercada de campos, o som dos sinos da igreja ecoando, o cheiro de pão queimado no forno comunitário, e a dor da peste, que arrancava a vida sem piedade, inclusive a de irmãos queridos. Cada memória era acompanhada da língua correspondente, e cada detalhe era tão vívido, tão real, que o silêncio tomava conta do quarto. Era impossível acreditar que fosse apenas imaginação. O impacto nas pessoas. A notícia se espalhou como fogo. Jornais passaram a chamá-la de a jovem poliglota do coma. Repórteres se amontoavam na porta do hospital. Especialistas em linguística a entrevistavam, e todos confirmavam: Clara falava línguas que nunca estudou. Mas não eram apenas os idiomas que impressionavam. Era a emoção com que lembrava de cada vida. Quando falava da peste, suas lágrimas eram verdadeiras. Quando descrevia o deserto, fechava os olhos, como se sentisse o calor da areia sob os pés. A família, antes incrédula, começou a acreditar. Médicos se dividiam entre ceticismo e assombro. Pesquisadores espirituais buscavam respostas. E no meio de toda essa tensão, Clara repetia: essas vidas não se apagaram. Elas estão em mim. O encontro com Jesus. Mas nada se comparava ao que estava por vir. Numa noite tranquila, cercada pela mãe, pelo pai e 2 médicos, Clara fechou os olhos e começou a falar em aramaico, uma língua morta há séculos. Um dos médicos gravou a cena. Mais tarde, especialistas confirmaram: eram trechos semelhantes a escrituras antigas. Clara chorava, mas não de dor, e sim de emoção. Eu o vi. Eu caminhei ao lado dele. Jesus. Ela descreveu o rosto de Cristo com clareza perturbadora. Olhos que transmitiam amor infinito. Uma presença luminosa, que aquecia o coração. Clara disse que presenciou milagres. Que ouviu palavras simples, mas cheias de poder. E que sentiu uma paz tão profunda, que não existem palavras capazes de traduzir. E então revelou: ele me disse que a vida é apenas um ciclo, que cada existência é uma oportunidade de amar mais, e que o amor é a única verdade que atravessa a eternidade. O quarto inteiro mergulhou no silêncio. A mãe soluçava. Os médicos se entreolhavam, incrédulos. E tudo o que se ouvia era a voz suave de Clara, e o som das lágrimas caindo. Reflexão. Anos se passaram desde o acidente. Clara voltou à vida, mas nunca mais foi a mesma. Ainda se emociona ao falar das vidas que lembra. Diz que cada déjà vu é um fragmento de quem já fomos. Que cada encontro inesperado pode ser, na verdade, um reencontro de almas antigas. Os médicos não encontraram respostas. Pesquisadores ainda estudam o caso. Mas Clara não tem dúvidas. O coma não me trouxe de volta para a vida. Ele me trouxe de volta para a eternidade. Eu sei que já vivi muitas vezes. Eu sei que estive diante de Jesus. E isso mudou tudo. E você? Será que nossas almas carregam memórias invisíveis? Será que a morte é apenas uma passagem? Será que tudo o que chamamos de acaso, na verdade, é destino? O mistério continua, mas uma certeza ecoa em cada palavra de Clara: nada acontece por acaso. Talvez todos nós estejamos apenas esperando o momento de despertar.
e enxergar que a eternidade sempre esteve conosco.